Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. O mesmo texto da semana passada. Eu irei fazer hoje a aplicação, né? Eu trouxe a primeira parte no domingo passado e hoje a minha intenção é aplicar, fazer aplicações da reflexão que nós fizemos no domingo passado. Muito bem, leiamos o texto. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e em como lhe tirarem a vida. Como foi colocado no domingo passado, nós estamos diante de um texto onde Jesus cura um homem no sábado. A priori não haveria nenhum problema, né? Em se curar ninguém no sábado. Muito pelo contrário. Como eu coloquei na semana passada, deveria haver festa, alegria, porque o milagre aqui fora realizado. O milagre fora realizado. Aqueles homens tiveram uma grande oportunidade. Eles foram testemunhas oculares da manifestação poderosa da graça de Deus sobre a vida de alguém. Né? Como já pensou alguém com a mão ressequida ter a sua mão curada? Pensou se Deus um dia nos agraciasse também com tal manifestação do seu poder? E eu dizia no sermão do domingo passado que nós cremos que Deus ainda pode fazer esse tipo de coisa. Nossa igreja não descrê dessas coisas. Nós jamais iremos prometer isso às pessoas. Jamais iremos produzir isto. Mas cremos. Esta igreja em nenhum momento vai assumir a postura de incredulidade de dizer que Deus não faz mais esse tipo de milagre. Se Ele assim o quiser fazer, Ele pode fazer de acordo com a sua vontade santa. Mas esses homens foram privilegiados. Eles puderam testemunhar de um grande milagre. Mas ao invés de se alegrarem, ao invés de glorificarem a Deus, eles têm uma postura extremamente assim, estranha, né? De revolta, de indignação, de não concordar com aquilo que havia acontecido, porque segundo eles, apesar daquele homem ter sido abençoado, apesar daquele homem ter recebido um milagre, tudo aquilo não havia significado nada, porque aquele milagre havia sido feito no dia do sábado. E o que eu disse para a igreja na semana passada é que nós vemos aqui vítimas, homens que são vítimas de um sistema religioso legalista. Na pastoral que eu entreguei para vocês hoje, olha, vocês estão com ela aí em mãos, o título é o quê? Está aí em mãos. Qual é o título? Os perigos do legalismo. Na pergunta, eu ainda, para ficar bem explicado, para que não haja nenhuma dúvida acerca do que trata o legalismo, o que é o legalismo, você pode, pastor, alguém perguntou, mas pastor, o que é o legalismo? Na pergunta ao pastor, eu coloquei aí, olha, pergunta,
pastor, o que significa o legalismo? E eu respondi, está aí no seu boletim. Veja qual foi a resposta que eu coloquei. O dicionário da língua portuguesa define legalismo como: outrora, fidelidade à coroa, hoje, fidelidade ao regime legal, ao governo constituído, cuidado de respeitar minuciosamente a lei. Até aqui não há nenhum problema. Há algum problema em querer respeitar a lei? Não. Eu queria falar aos irmãos agora sobre dois extremos. O primeiro dele é o antimonismo. O que é antimonismo? Monismo vem da palavra grega monos, que significa lei. Antimonismo, então, é anti-lei, ou desrespeito às leis, ou não tratar a lei com a devida obediência, certo? Há uma corrente filosófica, inclusive Paulo trata desse problema em uma das suas cartas, de irmãos que diziam o seguinte: não, nós estamos na época da graça, não devemos observar nenhum tipo de lei. Paulo vai tratar lá em Romanos, inclusive, de irmãos que diziam o seguinte: não, já que quanto mais eu peco, mais graça de Deus é derramada sobre a minha vida, quanto mais eu pecar, mais graça. Alguns irmãos pensaram nisso e Paulo vai tratar disso lá na epístola aos Romanos. Alguns equivocadamente entendiam a liberdade da graça como um aval para viver uma vida sem nenhum tipo de observância à lei. Paulo vai dizer que não é isto. Toda a comunidade, toda a sociedade, todo grupo precisa ser regido por leis. Já pensou se aqui não tivesse nenhuma lei, aqui na nossa igreja? Nenhum princípio de comportamento, nenhum princípio de reverência, nenhum princípio de organização, daria certo, gente? Né? Nós somos acostumados desde muito cedo a observar, por exemplo, regras de comportamento. Você, quando chega na casa de alguém, você não se comporta de todo jeito, na verdade, você procura seguir as regras da boa etiqueta. Então, nenhum grupo, nenhuma comunidade pode ser antimonista. Viver como se não tivéssemos a preocupação de observar, de guardar, de sermos obedientes a princípios, a leis. Então o antimonismo vai dizer o seguinte: não, nós não nos submetemos a lei nenhuma, nós somos livres. O legalismo é o oposto disso. O legalismo vai ensinar, quer nos ensinar, ou nós somos influenciados por ele, na medida de que nós valorizamos ao excesso, ou em excesso, a observância da lei. Guardar a lei, não há nenhum problema com isso. O problema é quando eu faço dessa guarda de lei um sistema religioso de méritos. Aí está, na resposta que eu dei para vocês, a resolução sobre o que é legalismo. Está aí, olha. Diz o seguinte: pode ser definido como relacionamento entre fé e prática baseado na obediência a regras e regulamentos. Ele promove um escravismo religioso. Nós podemos definir o legalismo como o seguinte, preste atenção: todo sistema de regras, expectativas ou regulamentos que condiciona a salvação ao esforço quê? Humano de agradar a Deus. Olhe para mim. Não permita que haja isso no seu coração. Não permita que esse sentimento brote no seu coração de que você, com a sua obediência, vai produzir algum tipo de mérito na sua salvação, porque isto não é verdade. O legalismo é uma afronta à doutrina da graça. O legalismo é uma afronta ao que foi realizado na cruz. Certo?
O legalismo é o meio humano. Não, antes diz assim, olha, expectativas ou regulamentos que condicionam a salvação ao esforço humano de agradar a Deus, como uma recompensa por desempenho. Então eu sou obediente, recebo. Eu sou obediente, mereço. Por isso que vai criando em alguns esse sentimento de dizer o seguinte: não, eu obedeço mais do que fulano. Se eu obedeço mais do que fulano, então eu mereço mais do que ele. Isso é totalmente avesso ao que ensina o cristianismo. Isso é uma afronta à doutrina cristã, que em nenhum momento vai aceitar nenhum tipo de obediência na perspectiva de que isso vai gerar em você méritos. Não temos méritos algum, queridos. Mas prossigamos. Para eu terminar de ler aqui a definição. O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. No texto que nós acabamos de ler, nós estamos diante de homens que externam isto que nós acabamos de ler. Os irmãos estão entendendo? O texto que nós acabamos de ler nos mostram homens que testemunham que a sua fé é uma fé legalista. No texto que nós lemos, o Salmo 19, a fala acerca da lei é tratando a lei como algo positivo. Os irmãos lembram? A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. A igreja deve viver como se não tivesse lei para ser obedecida? Não. A igreja deve obedecer a lei? Deve. Infelizmente, o povo evangélico, a igreja evangélica brasileira, está sendo privada dessa verdade. Pastores mal preparados, pastores irresponsáveis, pastores preguiçosos, que não leem um livro durante a semana, não leem nada, não estudam, não pesquisam, e não ensinam aos domingos o que a igreja precisa aprender. A igreja evangélica brasileira não vive uma vida cristã baseada na lei do Senhor. Não vive. Há um falso conceito entre os evangélicos brasileiros que nós estamos no período da graça. E porque estamos no período da graça, podemos viver de qualquer maneira. Podemos cantar de qualquer maneira, podemos cultuar de qualquer maneira, podemos fazer na igreja o que der na cabeça. E isto não é verdade. A lei continua em voga. A lei continua em voga. O que a igreja não pode ter é uma relação com a observância da lei que crie no coração da igreja um sentimento de que ela é uma igreja melhor do que as outras, porque não somos. Quando eu faço essa crítica a outros pastores, não estou pensando em pastor algum. Até porque a minha fé, a minha prática ministerial não é desenvolvida a partir de outros pastores. A minha preocupação está em ser obediente ao meu Deus. Porque é a Ele que eu vou prestar conta. E todos os pastores vão prestar conta. Todos os pastores vão prestar conta. Né? O que eu quero colocar para os irmãos é que nós precisamos entender que a igreja não vive como se estivéssemos numa anarquia. Como se não tivéssemos um Senhor sobre nós. Não é verdade, temos. E esse Senhor colocou leis que precisam ser amadas. Amadas, mas que nos revela como somos pecadores, como somos falhos e como carecemos da graça de quem? Da graça de Deus. Esta observância da lei
não pode criar em nós um sentimento de que nós somos melhores. Há irmãos que evidenciam este sentimento legalista. E o que é? Como é que eu posso identificar o legalismo? No boletim da semana passada, eu entreguei a vocês, está lá os 10 sintomas do quê? Vocês leram? Tem que ler, né, igreja? Vamos ler. Né? Leia. Está lá os 10 sintomas. Leia, aprenda. Quantos crentes que vão para cultos e não aprendem nada? Não é dito nada. Vocês, pela graça e misericórdia do Senhor, tenham essa oportunidade de ouvir a palavra e ainda recebê-la escrita, para poder estudar, para poder refletir, para poder comparar. Nos 10 sintomas que eu entreguei aqui a vocês, esses sintomas são nada mais, nada menos que um desnudar da atitude desses homens. No segundo texto que nós lemos nesta noite, estes mesmos fariseus, esse mesmo grupo, perguntou a Jesus qual era o maior o quê? Mandamento. Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus de pronto respondeu: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, toda alma, todo coração e todo. Quem ama a Deus irá obedecer a sua lei, sim ou não? Sim. Sim. Mas Jesus completa a sua resposta dizendo o seguinte: o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu como a ti mesmo. E aqui eu quero dizer o seguinte: a igreja ela precisa ter uma caminhada equilibrada nesse assunto. Nós temos que ensinar as pessoas o que é certo e errado? Temos. O púlpito tem que dizer isso? Tem. Como os crentes ficaram desacostumados com esse tipo de mensagem. Os crentes não querem ser exortados, não querem. É raro. Por isso que eu digo, infelizmente, o evangelicalismo brasileiro tem criado uma geração de pessoas que não aceitam serem exortadas. Os pregadores têm transformado o púlpito num lugar de palavras de autoajuda, de estímulo, de massagem ao ego do homem. E obviamente há momentos em que a palavra ela tem que ser uma palavra de conforto. Obviamente em que há momentos em que a palavra tem que ser uma palavra de consolo. Há momentos que a palavra tem que ser uma palavra de acolhimento, claro. Mas se a palavra que está sendo pregada exorta a igreja, o pastor tem que fazer o quê? Ele tem o direito de adulterar a palavra? Ou ele tem que dizer ao povo: irmãos, isso é errado? É ou não é? Não tem que ser assim? Tem que ser assim. Por quê? Aí você pergunta: pastor, por que o senhor decide então expor livro por livro? Por que o senhor decide expor livro por livro? Nós estamos já aqui há alguns meses expondo o quê, irmãos? Marcos. Os irmãos dessa igreja já sabem o que vai ser pregado domingo que vem. Durante a semana você pode fazer o quê? Ler. Nenhum irmão aqui jamais vai poder me acusar do seguinte: ele pregou isso pensando em mim. Jamais nesse púlpito vocês verão um pastor tratando de problemas pessoais. Jamais vocês verão nesse púlpito um pastor fazendo desabafo, usando o púlpito para resolver problemas pessoais. O púlpito não é lugar para isso. O púlpito é lugar de se expor à palavra. Então por isso que quando o pastor propõe expor o texto, você não vai poder ficar com raiva do pregador, porque o pregador não está inventando uma mensagem. Ele está apenas explicando o que, irmãos? A palavra. Como dizia um professor meu: não concorda? Não rasga. E faz, toda vez que você lê um texto, você vai rasgando. Vai rasgando. Eita, esse eu não gostei. Eita, esse eu não gostei. Não, esse aqui eu não gosto. Aí você faz uma Bíblia do gosto, do seu gosto. Mas aí será a sua Bíblia, não será a palavra de Deus. Precisamos ter uma atitude de respeito à lei? Precisamos.
Mas essa atitude não pode produzir no coração dessa igreja o sentimento de que ela é melhor do que a outra igreja, de que somos mais fiéis do que outros irmãos. Basta olhar, não quero aqui dar nomes, mas há comunidades que dizem o seguinte: se você não vestir determinado tipo de roupa, você não é crente. Há irmãos que, quando eles encontram com outros irmãos e contemplam a vestimenta do irmão, ele já faz logo o julgamento. Nem o cumprimenta com a paz do Senhor. E sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que você não é crente. Porque você não segue a regra o quê? Dele. Igreja não é um grupo que obedece regras para se colocar acima de outros grupos. A igreja ela é obediente, ela é submissa à palavra, aos princípios da lei, porque ela tem temor a quem? A Deus. A observância da lei é em temor ao Senhor. E qualquer um, olhe para mim por favor, qualquer um, em sã consciência, qualquer um que não tem um distúrbio mental, qualquer um, sabe que nós não temos como guardar a lei de maneira integral. Quem aqui ama a Deus acima de todas as coisas? Quem? Ninguém. Quem aqui ama a Deus com toda a força? Ninguém. Quem aqui ama a Deus com todo o teu entendimento? Ninguém. Deus, em vários momentos da nossa vida, Ele é secundário. O nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento devagueia com muitas coisas. Quem aqui ousa levantar a mão e afirmar o seguinte: eu amo o próximo como a mim mesmo? Quem aqui tem coragem de dizer isso? Quem aqui tem coragem de dizer isso? Quem aqui tem coragem de afirmar tal coisa? Portanto, a lei para nós, ela é um instrumento também de mostrar a mim e a você a nossa incapacidade de observá-la. E ela sempre vai apontar para o Cristo. Cristo foi o único, igreja, que cumpriu a lei. Cristo foi o único que cumpriu a lei. Por isso que não pode haver em nosso coração nenhum senso de mérito. Esses homens aqui, eles evidenciam a sua religião legalista quando eles não demonstram nenhuma preocupação com o homem. Se entrar nesta igreja aqui uma pessoa que não esteja usando as vestimentas que nós costumamos usar, mas ela entra aqui trazida pelo Espírito Santo do Senhor para ser abençoada em nosso meio, nós temos que dizer a ela: olha, para que você seja abençoada, primeiro você precisa se vestir como nós nos vestimos. Os irmãos acham que isso é certo? Claro que não. O legalismo, ele é uma doença. Ele torna a religião, a caminhada cristã, em algo que vai colocando jugo sobre as pessoas. Jugo pesado. Tão pesado, tão maculador, que esse legalismo foi capaz de cegar aqueles homens. Queremos aqui uma comunidade centrada na palavra? Queremos. Queremos aqui uma comunidade que obedece à lei do Senhor? Queremos. Mas queremos também uma comunidade que ama as pessoas. Amém. Amém. Queremos uma comunidade que seja uma comunidade restauradora. Uma comunidade abençoadora. Uma comunidade que está de braços abertos para ser instrumento de Deus de transformação de vidas. Interessante do texto é que Jesus opera esse milagre na vida daquele homem e eles não entenderam nada. Entenderam a partir da sua perspectiva. Esqueceram-se completamente de que um homem estava sendo abençoado e estavam apenas indignados, revoltados, porque a sua tradição tinha sido ofendida. O que é que eu quero propor para esta igreja nessa noite? O que é que eu quero propor
para os irmãos nessa noite. Nós precisamos entender que a nossa relação com a lei, ela precisa ser estabelecida no seguinte princípio, preste atenção. Obedeço a lei do Senhor em amor a Ele. Este amor a Ele, obrigatoriamente, precisa ser estendido ao próximo. Vocês entenderam? Eu obedeço a lei, e o princípio dessa obediência é em temor a quem? A Deus. Mas esse amor a Deus, esse temor a Deus, precisa ser estendido também a quem? Ao próximo. A minha fé, a minha relação com Deus precisa ser uma relação abençoadora na vida dos outros. Eu não posso olhar para o meu vizinho, olha aqui, eu não posso olhar para o meu vizinho e só porque ele não faz parte da minha igreja, só porque ele não é o evangélico como eu, ter uma relação de desprezo com ele. Os princípios da lei precisam ser observados em qualquer lugar que estivermos. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa cidade. Os crentes precisam evidenciar esse amor à lei, mas esse amor à lei precisa ser estendido às pessoas. Eles não entenderam que a obediência à lei deve estar atrelada, preste atenção, a atitudes de benevolência, bondade, misericórdia e compaixão. Vou repetir. A observância da lei precisa estar atrelada a atitudes de benevolência, bondade, misericórdia, bondade e compaixão. Eles teimosamente rejeitaram suas exortações e agarraram-se às suas obras legalistas. Foi isso que aqueles homens fizeram. Pastor, o que é que essa igreja então deve fazer? O que nós devemos fazer, irmãos, é ter uma relação de obediência com a lei. A lei precisa ser o nosso padrão de comportamento. Os 10 mandamentos precisam estar aqui, postos em algum lugar. Eles precisam estar postos, mas precisam também ser lidos, entendidos, cridos e vividos. Por que Jesus traz como cerne da lei o amor a Deus acima de todas as coisas? Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas não adorará a outros deuses. Quem ama a Deus acima de todas as coisas vai fazer imagem de escultura? Claro que não. Quem ama a Deus acima de outras coisas vai ter uma atitude de irreverência com a sua palavra? Obviamente que não. Por que Jesus disse, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Quem ama o próximo vai levantar falso testemunho? Quem ama o próximo vai mentir contra o próximo? Quem ama o próximo vai roubar o próximo? Quem ama o próximo vai adulterar contra o próximo? Quem ama o próximo vai matar o próximo? A observância da lei dentro de nossas comunidades é muito fácil. Aqui nesse ambiente, guardar a lei durante 1 hora, enquanto estamos aqui, tudo é muito fácil. O que se requer de nós é que essa observância da lei, ela seja exercida lá fora, com crentes que pagam as suas contas, com crentes que têm palavra, com crentes que são os melhores funcionários onde eles trabalham, com crentes que são misericordiosos, com crentes que são íntegros. É aí que nós vamos evidenciar para o mundo aí fora o nosso amor pela lei. Mas esse amor pela lei precisa também necessariamente ser evidenciado por atitudes práticas em relação às pessoas. Como é que alguém que entende que não merecia nada, como é que alguém que ao observar a lei reconhece a sua incapacidade de observá-la, vai se achar melhor que alguém em algum momento?
Não pode. É incoerente. Os fariseus, eles tinham uma relação com a lei doentia. O seu legalismo produziu neles uma religião vazia, que para nada servia. Por que, pastor, a religião deles para nada servia? Porque ela não abençoava os outros. Qual é a razão dessa igreja aqui? Qual é a razão dessa igreja existir? É porque eu quero ter uma igreja para que receba um bom salário? Será que esse é o objetivo da igreja? Sustentar o pastor? É para isso que as igrejas existem, irmãos? Infelizmente, a maioria é assim, né? Não, eu quero ter uma igreja grande para que os irmãos tenham condição de dizimar e a partir desse dízimo me paguem um bom salário, mas esse não é o objetivo da igreja. Para que a igreja evangélica congregacional Viana Embora existe? Qual deve ser o objetivo dela? Observar a lei do Senhor, ter amor pela lei do Senhor. Mas essa igreja precisa amar as pessoas desse bairro. Essa igreja precisa entender os problemas desse bairro. Esta igreja precisa entender a realidade das pessoas desse bairro. Esta igreja precisa estar, inclusive, aberta para sofrer com as pessoas desse bairro. Por que a religião dos fariseus para nada servia? Porque eles viviam uma religião de isolamento. Quando eles observavam Cristo no meio dos pecadores, no meio dos publicanos, bebendo, tendo comunhão com prostitutas, tendo comunhão com cobradores de impostos, tendo comunhão com aqueles que não faziam parte do seu sistema legalista, o que eles faziam? Ele não é profeta. Ele não é o Messias. Porque ele tem comunhão com esse tipo de gente. Quantos e quantos evangélicos têm esse tipo de relação? Irmãos que olham para os outros de cima para baixo. E a gente sabe, a gente percebe isso. Esses homens aqui, numa atitude estranha, numa atitude que nos causa nojo. Não reconheceram o milagre do Cristo, não reconheceram a importância do que estava acontecendo. Olhe para mim, eu vou dizer algo muito importante agora nesse momento. Muito importante. Muito importante. Igreja não é um lugar para que nós estejamos aqui demonstrando os nossos talentos. Esta igreja não existe para eu tentar provar para vocês que sou um bom pregador, porque não sou. Essa igreja não está aqui para irmãos demonstrarem que cantam bem, que tocam bem. As ofertas que nós trazemos aqui não vão nos tornar mais merecedores de nada. Esta igreja se reúne porque nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor. Amém. Pessoas que um dia o Espírito Santo produziu em nós o convencimento da nossa incapacidade de observar a lei. E esse arrependimento produziu em nós arrependimento. E esse arrependimento nos levou a buscarmos refúgio no Cristo. Porque Cristo, somente Ele cumpriu a lei na sua integralidade. Amamos a lei do Senhor? Amamos. O sábado, no seu início, foi feito para o bem do homem, sim ou não? Sim. No texto que eu li na outra pregação, o texto ficou muito claro que o sábado havia sido feito por causa do... O problema não é a guarda do sábado, meu irmão. Não é. O problema é quando eu faço da guarda do sábado um diferencial de quem é e quem não é. Como eu dizia aqui a vocês, há grupos que afirmam isso, que não nos consideram como igreja verdadeira, que não consideram você um filho de Deus, porque você não guarda o sábado. Os irmãos acham que isso é uma doutrina que está de acordo com o Evangelho da Graça? Claro que não, claro que não. Toda lei é boa, toda lei é santa, toda lei é perfeita. Toda lei serve para a nossa relação com Deus. Devemos amar a lei de todo o nosso coração.
mas também devemos amar o quê? As pessoas. Se chegar aqui um ladrão, nós temos que fazer o quê com ele? Amá-lo. Se chegar aqui um mentiroso, nós temos que fazer o quê com ele? Amá-lo. Se chegar aqui um adúltero, ele quebrou o mandamento. O que é que nós temos que fazer com esse adúltero? Se ele se arrepender, se ele entregar a sua vida ao Cristo, se o Espírito Santo produzir nele o novo nascimento, se houver arrependimento nele, o que é que nós temos que fazer com esse adúltero? Amá-lo. Se chegar aqui um assassino, mas esse assassino for tocado pelo Evangelho, o Espírito Santo tocar no coração dele, abrir os olhos para o seu pecado, abrir os olhos desse homem para a sua desgraça, e esse homem disser assim: irmãos, eu quero fazer parte da igreja de vocês. O que é que nós temos que dizer para esse homem? Venha. E a partir do momento que esse homem vir, haverá alguém aqui melhor do que ele? Olha o dedo, ó. Infelizmente, muitos não admitem, mas o Senhor conhece os corações, se sentem mais sábios, se sentem mais merecedores, se sentem mais zelosos. O exemplo desse homem, desses homens, precisa produzir no coração dessa igreja, um sentimento de repúdio a esse tipo de comportamento. Esse exemplo negativo da influência do legalismo sobre a fé desses homens precisa ser o que por essa igreja? Repudiado. Aqui não há melhores. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é mais obediente do que ninguém. Ninguém aqui merece mais nada do que ninguém. Somos todos homens e mulheres que amam a lei. Amamos! Mas quebramos essa lei todos os dias. Mas Deus, por ser um Deus de misericórdia, Deus, por ser um Deus de graça, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, Ele olha para mim e para você e derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Irmãos da Igreja Evangélica Congregacional Viana e Moura, roguemos ao Senhor para que Ele jamais permita que surja no nosso coração qualquer sentimento de que tenhamos alguma participação na nossa salvação. Que haja uma convicção plena em nossas mentes de que a nossa salvação é obra exclusiva da graça de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Muito bem.